Amém, amados? Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do evangelista João, capítulo de número 3. Louvado seja Deus. Evangelho que escreveu João, capítulo de número 3. E o versículo de número 14. Louvado seja Deus. Assim diz a palavra de Cristo. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o Senhor da minha vida, o Senhor da tua vida. Graças a Deus que nós cremos nele, não é mesmo? Graças a Deus que nós buscamos a sua face, e a Bíblia enfaticamente aqui está falando: aquele que crê nele tem a vida eterna, aquele que crê nele está salvo, e aquele que não crê nele já está condenado, lamentavelmente já está condenado. Eu quero dar um título para esta mensagem a respeito da salvação. A salvação. O que é a salvação? É o socorro que Deus enviou a essa terra caótica, a essa terra que está contaminada pelo pecado, a qual Satanás, o Deus desse século, cegou os impedimentos dos incrédulos, para que eles não sejam salvos, para que eles não sejam iluminados, para que eles não entreguem o seu coração, a sua alma para o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nós já entregamos a nossa vida para Jesus. Amém, irmãos? Quem entregou a vida para Jesus já está salvo, mas está salvo. A Bíblia que falou: aquele que crê nele está salvo, aquele que não crê nele está condenado. Quem é que está condenado? Aqueles que não querem aceitar a palavra de Deus, aqueles que não querem obedecer a palavra de Deus. Nós somos bilhões que pensam como eu, bilhões que pensam como você. Louvado seja Deus. E esses bilhões que está nesta palavra, como eu estou, como você está, louvado seja Deus, você está salvo. Amém? Louvado seja Deus. O profeta Isaías, o
o profeta que mais profetizou a respeito de Jesus, a respeito do Messias. Louvado seja Deus. No capítulo 45 de seu livro, e o versículo 22 diz assim: olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Aleluia. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Louvado seja Deus. Todos os termos da terra. Irmã Clarice, onde essa palavra é pregada, seja aqui no Brasil, na América do Sul, seja lá na África, no continente africano, seja na Ásia, seja em qualquer continente, em qualquer canto da terra, que essa palavra é pregada, aquele que crê em Jesus já está salvo. Olhai para mim, vós, e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Nós não temos outro Deus, né? Nós não temos outro Senhor. Louvado seja Deus. O versículo 23 do capítulo 45 de Isaías diz assim, continuação: por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás o que Deus falou para falar. Aleluia. Que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Esta profecia bíblica, ela vai se cumprir na sua totalidade. Essa profecia vai se cumprir quando Deus julgar este mundo perverso, e quando naquele grande dia, o dia do Senhor, esse grande dia, esse grande evento que está separado para que o nome de Cristo seja exaltado, toda a língua vai ter que confessar, aleluia, todo o joelho se dobrará e confessar-se-á que somente Jesus Cristo é o Senhor. Fala glória a Deus. Você já confessou? Parabéns para você que já confessou que Jesus Cristo é Senhor, o teu Senhor, o único. Aleluia. Eu tenho um Senhor. Aleluia. Eu tenho um Senhor na minha vida. Eu tenho um pastor na minha vida. Existe um bispo da minha alma, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia fala claramente, assim como a serpente foi levantada no deserto, Deus falando que assim como a serpente foi levantada no deserto, e todos aqueles que estavam feridos de chaga mortal olhavam para a serpente e era curado, era salvo, não morria, não perecia. Assim, todos aqueles que olhar para Jesus já estão salvos, não perecerão. Louvado seja Deus. Aleluia. O evangelista Mateus, no capítulo de número 1 e no versículo de número 21, diz assim a palavra de Cristo: e ela dará à luz um filho, e porás o nome de Jesus. Jesus, esta palavra, esse termo Jesus é hebraico, significa o Senhor é a salvação. Ele por-lhe-á o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Foi o que foi dito aqui na abertura do culto. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Como é que nós nos absolvemos da condenação eterna? Como que nós nos livramos do corpo do pecado? Como que é perdoado? Como que é processado? Isto é quando nós entregamos
para Deus nada é impossível. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, Deus conosco. Louvado seja Deus. Você tem um Deus que é com você, que está contigo todos os momentos da tua vida. Aleluia, graças a Deus que Jesus está conosco, graças a Deus que Ele tem sido o nosso refúgio, Ele tem sido a nossa fortaleza, Ele tem sido o nosso socorro em todos os momentos de nossa vida. Ele é o teu socorro, Ele é o teu ajudador, né? Ele é a salvação, Ele é Deus. Eu me lembro que quando eu estava no tempo da ignorância, no tempo da incredulidade, sem conhecer a palavra, quantas vezes eu me curvava diante das imagens de escultura, quantas vezes ali eu falava diante de uma imagem de escultura que não tem vida, não tem espírito, não tem alma, né? Chamava outro de Deus, chamava outros, né? Outros que não existem, que são fábulas, que são invenção de homens, porque a palavra fala que assim como a serpente foi levantada no deserto, e todos que olhavam para a serpente não morria, era curado, aleluia. Assim diz a palavra, que aquele que aceitar a Cristo como Salvador, aquele que crê em Cristo como Salvador, jamais vai morrer, porque Deus, como diz a palavra, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Vamos passando por esta terra dando glória a Deus, vamos passando por momentos bons dando glória a Deus, vamos passando por momentos difíceis dando glória a Deus. Sabemos que existe um que olha por você, existe um que cuida de você. Em breve nós estaremos com o Senhor, a porta da graça está aberta. Todo aquele que olhar para Jesus, todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que confessar a Jesus será salvo. Ainda é momento de salvação. O homem ainda, quando está respirando, a vida dele pode estar do avesso, ele pode estar numa situação adversa, ele pode ser o mais vil de todos os pecadores. Se ele olhar para Jesus e humildemente orar a Ele, ele pedir perdão, automaticamente, instantaneamente, ele é perdoado, e nesse momento em diante ele está salvo. Aleluia. Estou falando aqui para a igreja de Cristo. Quem é salvo, dá glória a Deus. Quem é salvo, fala obrigado, Jesus, por minha vida, pela minha estadia na terra. Obrigado, meu Deus, pelos livramentos que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, pelas portas que o Senhor abriu para a minha vida. Jesus é a salvação. Aleluia. Não é mesmo? Jesus é a salvação. Não existe outro meio, não existe outro nome aqui na terra a qual o homem deve clamar para ser salvo. Somente em Jesus. No livro de Mateus, continuando no versículo capítulo 26, e o versículo de número 28 diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue de Cristo. Hoje nós vamos participar da Santa Ceia, e na tipologia do corpo místico de Cristo, ao tomar a Santa Ceia, nós estamos participando do memorial a qual Deus deixou para que nós venhamos a participar. Aleluia. Porque isto é o meu sangue, o sangue que perdoa o pecado, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O sangue de Cristo te purifica.
sangue de Cristo te perdoa. Por isso que nós estamos aqui há tantos anos e há tanto tempo crendo e esperando esse evento que acontecerá, que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Tem tantas pessoas que fazem planos para o futuro. O plano para... As pessoas nem sabem se vai chegar no futuro, não é mesmo? Mas o plano, né? Nem sabe se vai chegar, né? A nossa vida é uma incógnita, né? Nós não sabemos, incógnita entre aspas, né? Porque a nossa vida está escondida em Cristo. Porque se ela terminar agora, nós estaremos na eternidade com Ele. Agora, se o homem terminar a sua carreira, terminar a sua jornada sem Cristo, ele está condenado, né? Ele está condenado. Ele vai perder a eternidade para o século dos séculos. Ele vai perder a eternidade. Vocês lembram de Lázaro, lá dentro do sepulcro há 4 dias? E a moça, quando encontrou Jesus, falou: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus falou: ele há de ressuscitar. Ela falou: sim, Senhor, eu sei que na ressurreição do último dia ele vai ressuscitar. Falou: mulher, Marta, quem está aqui? É Marta ou Maria? Não lembro. É Marta ou Maria? É uma das duas irmãs. Deve ser Maria, né? Maria, se eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, reviverá. Amém, irmãos? Quem crê em Jesus está seguro. Quem crê em Jesus tem a certeza da vida eterna. Tem certeza que seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Mateus 26:29 diz assim: e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até o dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Louvado seja. Então Cristo falou para eles: eu só vou beber de novo com vocês e participar disso aqui lá no reino de meu Pai, na casa de meu Pai. Tem palácio lá para você. Aleluia. As ruas da cidade são todas de ouro. Aleluia. Existem mansões douradas. É mais ou menos igual aqui. É uma réplica. Isso aqui é imitação de lá. Este mundo não surgiu do acaso. Não foi na explosão. Não foi nos encontros. Não. Isso aqui aconteceu pela ordem, pela palavra de Deus. O mundo foi criado. Aleluia, louvado seja Deus. E nós esperamos com expectativa a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aceite a Cristo enquanto há tempo, meu amigo. Meu amigo, hoje tu tens essa oportunidade. Amanhã pode ser muito tarde, porque a vida é uma incerteza. Nós não sabemos do amanhã. O amanhã só pertence ao nosso Deus. Ele quer fazer uma obra brilhante na sua vida. É hoje, é agora, é neste momento. Entregue teus caminhos, entregue a tua vida, entregue as tuas expectativas ao Senhor. Entregue tua família ao Senhor, né? Entregue ao Senhor a sua família. Entregue os seus filhos ao Senhor. Entregue o seu trabalho ao Senhor. Entregue o teu patrão ao Senhor. Entregue os teus amigos ao Senhor. Entregue os teus inimigos ao Senhor, porque Ele vai te proteger todos os dias de tua vida. Por onde tu fores, onde tu andares, Ele estará contigo. Aleluia. Mas eu já peguei muito. Mas para mim não tem mais jeito. Tem jeito, tem. Aceitando a Cristo, observando a palavra, praticando ela, sendo um homem e uma mulher sensível à voz do Espírito Santo. Aleluia. Em Lucas, no capítulo número 19,
buscar e salvar os que se havia perdido. Jesus veio buscar aquele que se havia perdido. Aleluia. Jesus quer fazer uma obra na sua vida. Aleluia. Jesus quer completar esta obra. Não deixe o mundo abafar esse sentimento que há no seu coração. Não deixe os demônios, não deixe Satanás atrapalhar o teu projeto. Confie no Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Entregue a Ele, porque Ele fará uma obra poderosa na sua vida. Aleluia. Ele trabalhará poderosamente na sua vida. Não temas, porque o Senhor é Deus na tua vida. Ele conhece a tua estrutura e sabe até onde você pode suportar. Aleluia. O mundo é oposição a Deus. Aleluia. O mundo é oposição a Cristo. Mas nós alcançamos graça, nós alcançamos misericórdia, nós fomos reconciliados através da morte vicária de Cristo na cruz do Calvário. Cristo nos substituiu, Cristo derramou o seu sangue, nos perdoou, e através do seu sangue vivemos numa nova aliança, vivemos no Novo Testamento. Aquele que está em Cristo, ele vive uma novidade de vida. Aquele que está em Cristo jamais perde. Aquele que está em Cristo jamais é derrotado. Aquele que está em Cristo, maravilhas vão acontecer na vida daqueles que creem. Aquele que está em Cristo, ele vai vencer em nome de Jesus. Aquele que está em Cristo, a última palavra do teu Deus, ele vai dizer: eu estou contigo e vou te ajudar todos os momentos de sua vida. Jesus te reconciliou, não é mesmo? Jesus perdoou um homem que morreu, rapaz. Não vai te perdoar? Perdoa. Jesus perdoa. Quem não perdoa é o diabo. Não perdoa não. Se ele te catar na rua, ele te mata sem piedade. Não é verdade? Ele não perdoa, mas Jesus perdoa. Se você se reconciliar agora, se você pedir perdão agora, ele vai trabalhar na sua vida. Não é verdade? Como ele tem trabalhado, ele tem feito obras grandes nas vidas daqueles que acreditam, na vida daqueles que buscam o Senhor de todo o coração e de toda a sua força. Aleluia. Aqui no livro de Romanos, no capítulo 5 e no versículo número 11, diz assim: e não somente isso, o verso 10 e 11, porque se nós, sendo inimigos, nós antigamente éramos inimigos, andávamos segundo o sentimento do nosso coração. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos a reconciliação. Aleluia. Reconciliação. O que é reconciliação? Alguém pode me dizer o que é reconciliação? O que é reconciliação? Vamos supor, você tem alguém que você gosta e por motivos de força maior não foi para um canto e foi para o outro. Às vezes por causa de um foro pequeno, por causa de um mexeriqueiro, tenta acabar uma amizade. Só que tem uma certeza: a verdade ela sempre prevalece. Viu? A justiça de Deus sempre prevalece. O homem é justo, mas Deus não. Aí, quando as pessoas se encontram e elas descobrem a verdade, elas se reconciliam. Elas se juntam novamente. Reconciliação é isso. Eu, você, nós, vós estávamos distantes de Deus, éramos inimigos de Deus por nossas ações, por nossa vida errada. Mas quando nós descobrimos a verdade,
quando nós descobrimos o Evangelho através de Cristo, e nós fomos até Ele, nós chegamos até Ele, e nos humilhamos, e falamos para o Senhor: eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, sem Ti nada sou, sem Ti nada posso. O que acontece? Ele se reconcilia com você, e você é perdoado, foi perdoado. Então é a reconciliação. Nós que éramos inimigos fomos reconciliados, e hoje nós estamos aqui diante do seu altar, glorificando o Senhor, diante dele. Aleluia, louvado seja o nome do Eterno. Ele conhece a tua vida, Ele sabe do que você está passando, Ele sabe da sua estrutura, e não cai, a Bíblia fala claramente que não cai um fio de tua cabeça, se não for a permissão de Deus. O inimigo, ele arma ciladas, ele coloca laços, ele tenta destruir, mas uma coisa é certa: existe um Deus que cuida de você, que dará testemunho da sua vida, dará testemunho daquilo a qual você faz, porque Ele te ama, Ele tem obra grande e extraordinária na sua vida. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo, o nosso pastor. Aqui em Romanos, no capítulo 6 e o versículo de número 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, morte física e morte espiritual é a salvação, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus é teu Senhor? Então glorifique Ele, é teu Senhor. Glorifique. Que coisa linda, né? Jesus nos ama. Olha que interessante. Jesus ama, Jesus perdoa. A Bíblia fala claramente de um homem que usurpava, né? Por causa de sua posição, ele enriqueceu fácil, ilicitamente, né? Ele aproveitava dos pobres, como tem um monte aí que ganha vida rapidamente, mudou o camarada, porque são coisas ilegítimas, e o cara cresceu muito, adquiriu muitos bens, mas um dia alguém falou de Jesus para ele, e quando falaram de Jesus para ele, aquele negócio entrou no coração dele. Aí ele falou: meu Deus, e a consciência dele ficou, né? Porque a consciência é um negócio complicado, ficou lá, aquela luta. E um dia ele descobriu que Jesus passava na sua cidade, e a Bíblia fala claramente que ele era de pequena estatura, ele não podia ver Jesus por causa da multidão, que quando Jesus passava, a multidão era um negócio louco, era quase impossível chegar perto dele. E a Bíblia fala claramente que ele subiu em cima de uma figueira, e a Bíblia fala claramente que do meio da multidão Jesus bradou o nome dele, dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa, entrar na tua casa. Deixa Jesus entrar aí, filho. Deixa Jesus entrar no seu coraçãozinho. Apocalipse no capítulo 3, no versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Jesus, ele não é atrevido, Jesus não é ladrão. O ladrão arromba a porta, ele saqueia, mas Jesus é educado, ele te espera com braços abertos. Eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo hoje na tua porta, dizendo: eis que eu bato na porta. Se você abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo, e você ceará comigo. Louvado seja Deus. Zaqueu abriu a porta, Jesus entrou na casa dele. Zaqueu era um homem de um cargo importante, era um agente público do Império Romano, e a Bíblia fala que ali dentro da casa de Zaqueu houve os murmuradores, dizendo: olha, ele come com um pecador. E Jesus vem ali para eles, e ali Jesus contando, falando e ali dialogando com eles,
Se eu tenho prejudicado alguém, eu vou devolver o quádruplo, eu vou devolver 4 vezes mais. E qual foi a resposta de Jesus? Jesus, que é Deus, sabia que estava sendo sincero ou não, porque não adianta o homem falar da boca para fora, porque Deus conhece o coração. E quando ele falou que devolveria o quádruplo, a Bíblia fala claramente que Jesus respondeu: este dia entrou salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Amém? Glória a Deus por isso. Jesus quer salvar, mas o homem tem que se permitir, não é, querido? Se o homem não permitir, como é que Deus vai salvar? Como é que Jesus vai fazer a obra? Aleluia! Um pai e uma mãe amam seu filho, não, nem essa palavra incondicionalmente, não é isso, é muito mais além, né? Acho que não tem nem palavras para descrever, eu acho que é indescritível o amor verdadeiro de um pai e uma mãe para um filho. E a Bíblia fala claramente que um homem de posição, um homem príncipe de sinagoga, um líder de Israel, procurou Jesus. Jairo procurou Jesus. E aquele homem chorando, dizendo: mestre, venha na minha casa, porque minha filha está morrendo, minha filha morrendo. E os outros falaram: não incomode o mestre, não incomode ele, porque a menina morreu. Aleluia. A Bíblia fala que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, reviverá, porque eu sou a ressurreição e a vida. E a Bíblia e Jesus falou para Jairo: não temas, me segue. E quando Jesus entrou na casa do principal da sinagoga, daquele líder ali na nação de Israel, ele entrou no quarto da menina, e ali ele ressuscitou a menina, dizendo: Talitá cumi, menina, te digo, levanta-te. Aleluia. Jesus curou, porque Jesus é vida. Onde Jesus está, existe vida. Agora eu quero ser um profeta na sua vida. Entenda eu como profeta agora e receba essa palavra profética. Jesus é a vida, então eu quero dizer que você também é vida. Por que você é vida? Porque quem está habitando em você é a divindade, é o Espírito de Cristo. Então você faz essas obras, você pode imitar, você pode fazer o que ele fez. Pode. Quem fala, eu não, não, Jesus que falou: se vocês crerem, farão as obras que eu fiz e farão maiores. Cristo habita, e não habita, a divindade habita em você. Habita, quem é que habita em você? É o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo. Amigo, não penses 2 vezes, aceite a Cristo. Cristo está voltando. Aleluia. Cristo é o Senhor. Eu vou deixar para mais tempo lá na frente. Ainda estou novinho, deixa eu ficar velho. Eu vou curtir a minha vida. Vai, meu filho, curte a vida. Aleluia. Vai fazer igual aquele cara que derrubou os seus segredos e fez outros maiores. Armazenou o cereal e ali viu aquelas riquezas, né? Aquele sistema de capital, né? Aquela riqueza em forma material. Ele falou: agora sim eu estou bem, agora estou rico, estou farto, agora vou pousar minha vida, porque tenho em abundância. Aí veio uma voz dizendo: louco, ainda esta noite pedirão a tua alma. Querido, eu quero te fazer uma pergunta: se você morrer hoje, neste dia, nesse final de noite, você vai para onde? Qual será o destino da sua alma? Para onde que ela vai? Ela vai para o paraíso? Ou ela vai para o lago de fogo? Ou ela vai para o inferno, lugar de tormento? Para onde vai? Graças a Deus que o sangue de Cristo já nos libertou. E se nós partirmos
Hebreus capítulo 9 e o versículo de número 28. Aleluia. Deus é fiel. Veja só o que diz em Hebreus 9 e o versículo de número 28. Glória a Deus. Hebreus 9, 21. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, virá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Você que está esperando Cristo, Ele voltará a segunda vez. Ele voltará para aqueles que esperam a salvação. Você é salvo por quem? Por Cristo, pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Você é salvo. Aleluia. Deus tem obras grandes e extraordinárias na tua vida. Aleluia. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, não perca a sua salvação, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aleluia. Deus é fiel, Deus é fidedigno. Continue firme com Jesus. Para nós finalizarmos, vou citar apenas mais um versículo bíblico para você guardar no seu coração, e sabendo que em outro não existe salvação, irmã Clarice. Não existe, não adianta, viu, irmã Eva? Em outro não existe salvação. Você pode procurar quem você quiser, salvação somente em Jesus Cristo. Não adianta orar a outro, porque outro não ouve. Quem partiu daqui não ouve mais, porque a Bíblia fala que existe uma separação. Quem está lá não vê o que está acontecendo aqui. Quem está dos dois lados não pode ver o mundo físico. Aleluia. Mas você que é espiritual, nós estamos lutando para chegarmos até a eternidade. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e o versículo de número 12 diz assim: 4:12: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dentre os homens pela qual devamos ser salvos. Amém? A única salvação é Jesus. Entregue tua vida a Ele. Entregue teus cuidados a Ele. Entregue a tua esperança a Ele. Entrega o teu futuro a Ele, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que você pensa, além daquilo que você imagina, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer. Amém, irmãos? Grandes coisas Ele tem para fazer. Fica firme, porque Ele tem obra poderosa a realizar em vossas vidas. Que Deus os abençoe ricamente.